Olá! Bem-vindo ao Ladies da Depressão. Hoje a gente vai falar sobre o oitavo episódio, A Piada. Eu sou o Alenart Eu sou o Nox. e vamos começar lá então a falar das coisas que mais nos chamaram a atenção no episódio. Pra começar, a gente teve aquele negócio lá de... Porque eu fiquei meio confuso com isso, cara. O Bjorn tem um filho daquela idade tão grande assim? Na verdade, eu também não tinha percebido isso. Eu até anotei aqui nos meus tópicos. Será que ele não era filho da Torv antes? Cara, eu não lembro mesmo. Talvez seja o filho da Torv, né? Alguma coisa assim. Porque ele já tem 3 filhos, né? Porque eu não lembrava. Ele tem filhos, mas naquela idade eu achei que ele não tinha ainda, não. Aí a gente vai pra segunda parte, que é o Flock lá nas terras dele, né? E agora ele tá sofrendo todos os problemas, né? Justamente porque você sabe, você coloca umas pessoas pra fazer alguma coisa, vai dar treta. E é justamente o que tá acontecendo. E você disse que você concorda com o cara lá que tá questionando o Flock? Por que você concorda, É cara? aquele cara lá chato, né? Porque o Flock não explicou direito pra eles o que era aquele Uhum. negócio, né? Sei lá, ele fantasiou demais quando ele tava explicando pra eles, né? Eu concordo em parte com ele, né? Mas o cara é chato demais. Provavelmente vão matar ele. Sim, provavelmente. O que aconteceu, basicamente você tá falando assim, é que é verdade, né, cara? O Flock ele acabou prometendo um monte de coisas e na hora de entregar que foi complicado, né, cara? Porque nada do que eles estavam querendo era aquilo que tinha, né? Uhum. E foi o que o cara disse, né? Agora não tem como eles simplesmente falar, ok, não deu certo, vamos voltar pra Kattegat. Porque eles deixaram a vida deles pra trás e tentaram ir nessa nova vida, né? Ok. Então, aí depois a gente teve a parte do acordo, né? Primeiro que você teve lá aquele campo gigante aberto, todo mundo se preparando para a luta, e daí eles fizeram a troca de reféns lá. Isso foi bastante interessante também para você ver que os caras estavam muito perto de trocar os lados, né, cara? Porque eles fizeram propostas tentadoras, né? O, aquele cara lá, que é o irmão do Harold, ele tinha total motivo para de repente ir pro lado do Harold. E o Hitzberg também, ele tinha motivo para de repente deixar o Ivar se juntar ao Ub, né? Então foi bastante interessante ver essa dinâmica aí, qual escolha eles iam fazer, né, cara? Eu acho que o. Eu fico o tempo todo pensando que o irmão do Harold tá traindo ele. Mas ele dá pra ver que. Ele não traiu no final, né? Mas ele tá meio confuso, parece. O 27 também tava, né? Cara, e. Então isso quer dizer que eles interceptaram o ataque do Ivar na Terra, não é? Então, então naquele momento o Ivar já sabia que vazou informação, não foi? Porque não era pra eles saberem que eles iam atacar na lua cheia. Ah, sim, é verdade. Mas aí o Bjorn. Foi justamente o que o Bjorn pensou, né? Ele pensou que de repente o Ivar ia colocar alguns homens para proteger os barcos lá, as frotas dele. E também ele viu que. Você viu que o Ivar também ele foi esperto nisso, que ele não simplesmente foi direto todo mundo pros barcos, né? Uhum. Ele pensou e falou, ok, vamos ver se eu tô certo em fazer isso ou não. E ele ficou calculando lá. No final, deu certo pra ele, porque pelo menos ele conseguiu se safar, né, cara? Isso também mostra que eles tinham uma certa organização, né? Tipo, eu não sei quanto isso é historicamente preciso, mas eles não foram direto pra guerra, né? Eles ainda tentaram meio que fazer ali um acordo. Mesmo que sem sentido, porque eu acho que o Ivan não ia desistir, né, de matar a Lagertha. Até ficou estranho, na verdade, esse negócio. Eu não sei, eu achei que foi meio uma perca de tempo, Uhum. porque você teve o Ivar lá, primeiro ele falou que ia ficar do lado. Parece que ele considerou trocar de lado, ficar do lado dos irmãos dele, né? E depois, no final, não. Eu não entendi muito bem qual foi o sentido daquilo. Eu acho que ele tava só atuando, né? Acho que essa que foi a piada. Então, aqui na parte dos Samis, na floresta, né? Você tava se perguntando se eles eram realmente guerreiros, né? Porque você não conseguiu achar nada assim na internet que. Assim, é porque aparece eles lá nas florestas, né? Atacando o pessoal. Aí eu tava me perguntando se eles realmente eram guerreiros naquela época, né? E eu fui pesquisar na internet e não achei nada, assim, falando sobre isso, né? Fala que eles viviam da caça e pesca. Então provavelmente eles estavam usando alguma habilidade de caça, né? Pra poder atacar na floresta. É justamente, né? Até aquele negócio de se camuflar na floresta e usando aquelas zarabatanas lá. Basicamente técnica de caça aplicada pra guerrear, né? Então, Uhum. aí o que a gente tem? Tem o Ivar perdendo. Você achou legal que ele perdeu? Eu acho que todo mundo, a maioria das pessoas estavam pensando que ele ia ganhar, né?
com alguma estratégia, mas parece que ele Uhum. não fez nenhum tipo de estratégia. Talvez ele tenha subestimado o inimigo dele, né? Pensando que eles eram Sim. burros. Porque a gente não viu ele meio que fazendo uma estratégia com o Redmond. E aí interceptaram o ataque dele, né? O Bjorn acertou por onde ele ia atacar. Mas sei lá, talvez ele ainda tenha alguma coisa escondida, né? Porque eu não vi Aham. nenhuma estratégia da parte dele ali, né? Tipo, é bem mais fácil a pessoa que está sendo perseguida ou atacada fazer alguma emboscada. E também parece que fizeram uma estratégia diferente do que eles estavam falando, né? Porque eles falaram que eles iam, o Quem? pessoal do Bjorn, da Lagertha, que eles falaram que eles iam deixar uma parte para atacar os barcos, né? E uma parte ia ficar na terra para atacar o exército do Ivar. Só que parece que eles meio que induziram o Ivar a pensar isso, né? Porque os Samis estavam só parados na floresta, eles não estavam indo atacar os barcos. E tinha uma boa parte do exército deles que estava escondido, né? Que estava com a Lagertha. Eu acho que ele tirou essa parte do exército para Sim. poder forçar o Ivar a pensar isso, né? Que ele tinha formado uma frota para atacar os barcos dele. Né? Eu acho que a gente só vai saber pela frente se o Ivar foi realmente enganado, né? Mas parece que a estratégia deles deu certo e eles foram realmente inteligentes. Eles meio que previram como o Ivar ia pensar e usaram isso contra ele, né? Exato. Sabe uma coisa que eu achei estranho nessa batalha? Eu achei estranho que não teve parede de escudos, né, cara? Assim. Tipo, foi todo mundo só um pra cima do É porque não outro, teve flecha com também, né? tudo, mas não teve... Tinha flecha. Os vikings, eles tinham pouco arqueiros, na verdade. Eles não tinham muito arqueiros, Pois é, não. mas nessa luta não Na tinha verdade, nenhum, né? eles usavam mais, geralmente, quando faziam as paredes de escudos, né? Você tem algumas estratégias, assim, pra usar os arqueiros e tal, mas os arqueiros nunca foram uma grande parte, assim, dos vikings. Eles não treinavam muito Uhum. arqueiros. Você tinha poucos arqueiros, na verdade, né? Mas eu achei estranho porque eu falei assim, pô, como é que não vai ter paredes de escudos, né? É o que mais acontecia nas batalhas dessa época, né? Então eu não entendi muito. Foi meio que só todo mundo indo pro lado do outro e tentando matar o outro. Mas, enfim, isso que eu achei meio estranho nessa batalha aí. Uhum. Mas tiveram umas cenas de luta bem fodas, né? Sim, caraca, velho, verdade. Foi bem, como é que é, roteirizado as lutas. Foi muito boa. Sim, roteirizado não, na verdade. Como é que fala? Coreografado. Isso, coreografia, coreografado. Eles fazem bem coreografado e tal a luta. Você viu? Tem uma cena assim super gore que o cara tá olhando pro braço dele, o braço dele tá todo arrebentado. Ele, Ah, sim. pô. Aí tem aquela hora que o cara bate na mulher que tá no chão com o escudo nela. Nossa, velho, tem umas cenas. E são umas cenas bem rápidas, né? Que tipo, dá aquela impressão mesmo de você estar na guerra. Sim, exatamente. Foi muito legal, cara. Uma coisa também que eu achei legal, que é legal falar sobre essa batalha também, que depois, né, quando o Redmond vê que eles estão perdendo, eles batem em recuada, né? Aí os caras fogem e, tipo, os que estão ganhando deixam eles fugir, né? Não é louco isso? Em vez de, sei lá. Uhum. Eu acho que eles não atacam, tipo, a pessoa que já desistiu, né? É Sim. tipo uma questão de princípios. Tipo. O cara tá no meio da luta assim e fala, recuar! Aí para do nada e os outros vão embora, assim. É bem Uhum. interessante ver isso, né? Uma coisa também que eu acho legal nessas lutas, assim, que tem aquelas guerras, sempre tem aquele momento em que a pessoa que tá na luta, assim, ela fica meio atordoada, né? Sabe aquela cena que tem. Uhum. Teve aquela cena teve a Lagertha e também teve o Redmond, né? Eles param assim e ficam olhando o campo de batalha e fica aquela imagem meio. Meio que câmera lenta, né? Isso. Eu acho que transmite um meio que sentimento da guerra, né? O que o cara tá sentindo. Porque o cara fica cansado, ele já começa a ficar zonzo e tá tudo acontecendo ali, né? Deve ser muito muito doido, né? Vivendo uma batalha dessa Uhum. assim. Cara, eu fiquei a todo momento tava pensando que o Aiva ia, sei lá, vir com alguma estratégia e virar a luta, né? Sim. Mas no final acho que eles acabaram perdendo. Não sei se o Aiva tinha realmente alguma intenção ali, né? Uhum. Mas parece que não, né? Ele parecia bem. Ele parecia com medo no final, né? E nessa parte da batalha, até eu tava pensando o seguinte: como é que eles vão resolver isso? Porque você tá tendo uma batalha de núcleos ali muito importante, né? Então, como é que você vai fazer isso sem perder algumas pessoas que são muito importantes e que tem que continuar a história? Porque o Ivar, ele tem um grande trabalho para fazer ainda na Inglaterra, né? Ele tem que conquistar um monte de coisa lá. Então, como é que ia ser Uhum. resolvido isso, né, cara? Eu tava pensando também, pô, se o Harold morrer aí, ele já não é o rei que eu tava pensando que é lá, o rei Dente Azul, né? Então, mas eu achei muito legal o jeito como eles finalizaram tudo. Então, isso que nós tinha pra falar sobre a batalha. Depois você tem também o Redmond, né? Que ele agora é da Lagertha. E eu tava falando que esse cara, ele é muito sortudo, né, cara?
os saxões são sempre salvos em algum momento. Eu não sei o que os vikings vê tanto neles que eles sempre estão salvando algum saxão pra ser meio que o animal de estimação deles, né? Deve ser pra eles tentarem. Tu viu que a Lagertha tava falando pro Ivar que ela, em vez de eles estarem brigando, eles deveriam estar conquistando outras terras, né? Que seria mais ou menos o mesmo que o Ragnar pensava, né? Sim. Talvez ela esteja pensando nisso também, né? Foi. Quando, tipo, o mesmo pensamento quando o Ragnar pegou o Athelstan. Só que ela também vai com esse pensamento assim, ó, a gente tinha que estar lutando junto pra trabalhando junto pra conquistar novas terras, só que daí depois ela fala assim, ela já dá uma contra-resposta que meio que parece, não, eu vou acabar com você mesmo. Então, ela foi bem boa no discurso, mas depois ela me mostrou que não tinha muita opção e depois ficou provocando, aí meio que quebrou o próprio discurso dela. Eu achei meio estranho isso. Como assim? Ela só falou que ela era a rainha legítima. Exatamente. Ela começou a falar isso e daí começou a perder o discurso dela, que de repente poderia convencer o cara. Mas ela também não deveria ficar se humilhando, né? Se ela quer continuar no trono. Tipo, ela tem que botar moral mesmo. Mas sei lá. Mas é isso que a gente tinha pra falar sobre esse episódio, então, né? Daí tem mais 2 episódios Foi. pra acabar a temporada? Isso. Faltam mais 2, parece. Ah, tá. Aí a gente se vê nos 2 últimos episódios de Vikings. Vamos ver o que vai acontecer. O próximo episódio é uma história simples. Exato. Então até a próxima semana, né? Até a próxima semana. Falou! Falou. Ué.